Boa noite, pessoal. Vamos começar. Só para organizar, então, a aula de hoje. Eu vou utilizar, então, a aula de hoje para a gente fazer alguns exemplos de dinâmica de corpo rígido, né? Onde a gente vai incluir, então, translação e rotação de corpos rígidos, né? Então, como um primeiro exemplo, a gente vai analisar a máquina de Atwood, que é bem clássica, né? Vamos mostrar que a dissipação, que não há dissipação de energia se a gente tem rolamento perfeito desses corpos rígidos, né? Vamos analisar a dinâmica de uma bola de bilhar, ou seja, atuando uma força externa sobre uma bola de bilhar, qual é que é o tipo de movimento que ela vai ter, dependendo do ponto, né, de aplicação da força. E, finalmente, a gente vai ver um exemplo de um pêndulo, né, onde, ao invés de ter uma partícula pontual na ponta do fio, a gente vai colocar, então, uma esfera e ver qual é que é o efeito, né, no período do movimento relacionado com as características do corpo rígido, que é o seu raio e a sua massa. Certo? Então, começando como um primeiro exemplo, lembrando que o corpo rígido, os corpos rígidos, né, são um caso particular de sistema de partículas, então as leis de conservação para sistemas automaticamente valem, então, para os corpos rígidos, né. Como eu falei, o primeiro exemplo é a máquina de Atwood, só para lembrar o que ela é, né. Eu tenho, então, uma roldana ligada pelo um eixo, né, de rotação, e nessa roldana nós temos uma corda e em cada uma das extremidades dessa corda nós temos duas massas, né? A massa M1 e a massa M2. A roldana tem raio R e massa M maiúsculo. Aqui a gente vai desconsiderar o atrito entre a roldana e o eixo que passa pelo seu centro, né? O eixo de rotação interno ali da roldana. Mas não vamos desconsiderar o atrito com o fio, né? Ou seja, se a gente tivesse deslizamento aqui, né, a gente não teria a roldana girando, né, com a mesma velocidade tangencial e a mesma aceleração tangencial dos blocos, né? Então a gente só está analisando o caso onde eu não tenho atrito com o eixo, mas sim tenho atrito com o fio, né, que a gente tem a aderência, né, da superfície da roldana com o fio, né? Então, a gente está assumindo que ele não vai ter deslizamento do fio. Depois a gente vai analisar a questão do que acontece quando a gente introduz o deslizamento, né? Bom, para a gente resolver qual é que é a aceleração, né? Ou seja, eu quero calcular qual é que é a aceleração das duas massas, né? O M1 e o M2. Como é que a gente obtém a aceleração, incluindo o corpo rígido roldana, né? Que eu estou assumindo que é um plano, né? Um disco do plano, né? Onde o eixo de rotação passa pelo centro de massa desse disco. Então, se eu incluo a rodana dentro da análise, né, da dinâmica, para obter a aceleração, a gente primeiro vai ter que fazer o diagrama de corpo livre dos três objetos, né, no caso da rodana, que está representado por esta figura aqui, né. Obviamente, eu estou usando o sistema de coordenadas, onde o eixo dos y é positivo para cima, né, então o K-chapéu, ou o versor unitário da direção do y, com o J-chapéu, perdão, é positivo para cima, né. Então, aqui nós temos o diagrama de corpo livre para roldana. Então, a gente tem uma roldana de raio R, massa M. A gente, então, tem o peso da roldana, que vale mg, né? Está aplicado no centro de massa da roldana. A gente tem a tensão, que, na verdade, é a conexão entre o eixo aqui e a roldana, né? E nós temos dois fios, então a gente tem duas forças de tensão, né? Que eu vou chamar de F e F', F da esquerda e F' da direita. Isso é o diagrama de corpo livre para a roldana. Automaticamente a gente também pode desenhar os diagramas de corpo livre para as massas, né? A M1, então, tem a força-peso, né? Seu peso, M1G. A força de tensão da corda F, né? Ou seja, é um par ação e reação com a roldana. E a mesma coisa acontece com o corpo 2, M2G é o peso do corpo 2 e F' é a força de tensão, né? Aqui eu estou assumindo um sentido para aceleração, mas não necessariamente isso pode acontecer, então eu vou assumir que a 1 está acelerada para cima e automaticamente a 2 está acelerada para baixo, lembrando que o módulo dessa aceleração é a mesma, né? Porque os dois blocos estão conectados pela corda, né? Então, se eu fosse aplicar a dinâmica de translação para esses objetos aqui, né? Basicamente para sistema de partículas ou para partículas únicas, né? A força total externa sobre o sistema é igual à taxa de variação temporal do momento linear total do sistema, né? No caso da roldana, se a gente utilizar o diagrama de corpo livre, né?
Como a roldana não tá em movimento, ela está estática, né? Significa que a soma das forças que estão atuando sobre a roldana, ali no diagrama de forças, né, dá zero. Então a gente tem a tensão, que é positiva, porque ela está para cima, né? E todas as outras forças estão para baixo, né? A F' e o peso, obviamente para baixo, sinal negativo, né? A projeção, se eu estou assumindo que o Y é positivo para cima. Ou mesma coisa a gente pode construir a segunda lei, né? A dinâmica de translação para o corpo 1, certo? Ele tem duas forças, né? A força F de tensão e o peso. Isso é igual à massa da partícula, massa do objeto, M1, vezes a sua aceleração. Aqui eu já estou assumindo a direção y para já escrever na forma escalar as equações dinâmicas. Né? Obviamente o meu A aqui estou assumindo que é para cima. Né? Da mesma forma, o bloco 2, né, a gente tem então duas forças também, a gente vai ter F' menos M2G igual a menos M2A, né, onde eu estou assumindo que a direção e o sentido da aceleração do corpo 2 é contrária à do corpo 1, certo? Rearranjando, só mudando, multiplicando por sinal menos ambos os lados, a gente tem esta equação aqui, que advém do corpo livre da partícula 2, né, ou do bloco 2, certo? Essas três equações têm a ver com a translação dos objetos, né? A roldana estática e as duas massas aceleradas, né? Do ponto de vista da rotação, só quem está rotacionando é o corpo rígido roldana, né, que a gente está assumindo que ele é um disco, né, que tem massa N maiúsculo e raio R, né, para o corpo rígido ou para um sistema de partículas, né, o torque líquido externo, ou seja, o torque devido às forças externas sobre o corpo rígido é igual à taxa de variação temporal do seu momento angular total, né. O momento angular total da roldana, né, se a gente, na minha anotação aqui, a aceleração das partículas são tal que a roldana gira em sentido anti-horário, né? Perdão, em sentido horário. A gente sabe, então, que o momento angular da roldana, né, entra no plano XY se a gente está com rotação no sentido horário, né? E, obviamente, o fato do momento angular total estar na direção, né, está na mesma direção, é paralelo, né, com o eixo de rotação, significa que o eixo de rotação, esse eixo de simetria aí, né, que passa pelo centro da roldana, é o chamado eixo principal. A gente definiu na aula passada, né, eixos principais são os eixos de rotação que são paralelos, né, com o momento angular total do corpo rígido, né, que é o caso aqui, né, no caso da roldana, o eixo de rotação que passa pelo centro da roldana é paralelo ao momento angular, né, da roldana, certo? Ou seja, o momento angular total ele está na direção do cachapéu. Claro, a gente vai ter que ver o sentido desse vetor, né, L, a partir das leis dinâmicas, né, de rotação para o corpo rígido. Então, se o L é paralelo ao eixo de rotação, a gente viu isso na aula passada, né, se ele é um eixo principal, a gente pode então escrever o momento angular de maneira mais fácil, né, se o eixo é principal, o momento angular total é basicamente o momento de inércia multiplicado pelo vetor velocidade angular, né? E o vetor velocidade angular, por definição da aula passada, né? Isso é a velocidade angular e a direção e o sentido desse vetor ômega é na direção contrária ou paralela com o versor cachapéu, né? Cachapéu aqui eu estou assumindo a direção do eixo de rotação, né? Bom, se nesse caso o momento angular total é I ômega, né, nós podemos calcular qual é, que é a taxa de variação temporal deste momento angular. Basicamente, o I é uma constante do ponto de vista da derivação temporal. Nós vamos derivar, então, temporalmente, apenas o vetor momento angular, né, vetor velocidade angular, né, d ômega dt, e vamos escrever explicitamente essa derivada temporal, né, como o vetor cachapéu é um vetor constante, é um versor constante, né, a derivada temporal, então é só na intensidade, no módulo, né, da velocidade angular. Então, a derivada do vetor ômega basicamente é d ômega dt, e o sentido, claro, do vetor ômega, né, se a gente está fazendo, a gente definiu isso na aula passada, né, se a gente está com rotação no sentido horário, o vetor ômega aponta, então, em sentido contrário ao cachapéu, né? Então, ele, em sentido anti-horário, seria paralelo com o cachapéu, em sentido horário, menos cachapéu. Então, eu já estou colocando o sinal
que define a direção e o sentido do vetor velocidade angular, certo? Então, a taxa de variação temporal do momento angular total da roldana é menos I de ômega dt a K-chapéu, onde K-chapéu menos K-chapéu dá a direção e sentido, e a intensidade dessa derivada temporal é I de ômega dt. O momento de inércia do disco a gente determinou explicitamente na aula passada, né? O momento de inércia de um disco, onde o eixo de rotação passa pelo seu centro, né? A gente mostrou, isso é um meio de mr ao quadrado. A gente vai colocar aqui depois a expressão desse momento de inércia ali. Aqui na equação dinâmica de rotação, né, da roldana, o lado direito é a derivada temporal do momento angular total, e no lado esquerdo a gente tem o torque líquido externo. Então a gente vai ter que calcular quanto é que o torque líquido externo. Né? Obviamente tem 4 forças atuando, né, sobre a roldana, né, mas 2 delas estão sendo aplicadas no centro de massa, né, que é a tensão e o mg, ou seja, não tem um braço de alavanca não nulo para essas 2 forças aplicadas no centro de massa, significando que essas 2 forças, o peso da roldana e a força de tensão T não realizam, né, torque, né, sobre a roldana. As 2 forças que realizam torque é a F e a F', que eu vou calcular explicitamente, então, quanto é que são esses torques, né? Estou chamando de torque tal 1 e torque tal 2. O torque tal 1 é o torque devido à força F, torque tal 2 é o torque devido à força F', né? Os braços de alavanca, né, ou seja, a distância desde o ponto do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, nos 2 casos, né, valem R, né? R é o raio do disco, o raio da roldana, né? Os braços de alavanca, ambos, né, tanto para F quanto a filhinha, tem tamanho R, né? Então, a gente sabe quanto é que são o módulo do vetor R1 e R2, são os tamanhos do vetor braço de alavanca, né? Nos 2 casos é igual a R, né? E também uma outra particularidade nesse caso, da aplicação das forças F' e F', essas 2 forças são perpendiculares, né? Fazem 90 graus com os vetores braço de alavanca. Significando que o módulo do produto vetorial, né? R1F e R2F, basicamente são iguais aos módulos, né, o produto dos módulos desses 2 vetores, porque eles são vetores perpendiculares, né? No caso do tal 1, o módulo, então, é R vezes F, né? E o módulo do tal 2 é R vezes F'. Então, é só produto do vetor braço de alavanca com o multiplicado pelo módulo do vetor força. A direção e o sentido desses torques a gente vai ter que determinar por regra da mão direita, né? Então, se a gente pegar, no caso da força F, né? A regra da mão direita, lembrando que o braço de alavanca está aqui, né? Se a gente fizer o sentido R vetor F, né? O produto vetorial, né? É um vetor que está saindo do plano, né? Saindo do plano. Para nós, saída do plano é o versor, direção e sentido dado pelo versor K-chapéu. De outro modo, no caso da F', na F', a regra da mão direita nos diz que o produto vetorial é um vetor que entra no plano, significando que a direção e sentido é a direção do vetor menos K-chapéu. Então, aqui a gente determinou os módulos, usando o fato que eles são perpendiculares, os R's e os F's, né? E as direções de sentido são obtidas por regra da mão direita, lembrando que torque é o produto vetorial R vetor F, certo? E aí a gente consegue calcular, então, o torque líquido externo, é só devido a essas 2 forças, porque aquelas 2 de tensão e peso não vão realizar torque, elas estão sendo aplicadas no centro de massa ou no eixo de rotação, né? Coincidente com o eixo de rotação. A soma dessas 2 forças, obviamente, está aqui, a soma desses 2 torques, perdão, está aqui, né? O torque total tem intensidade RF menos RF' e aponta na direção K-chapéu. A gente mostrou a lei dinâmica de rotação, né, para a roldana, que é um corpo rígido, né? O torque líquido externo tem que ser igual à taxa de variação temporal do momento angular, né? Aqui a gente já calculou explicitamente quanto é que é o torque externo, ele aponta na direção K-chapéu e tem intensidade RF menos RF', e a taxa de variação temporal do momento angular, que nós acabamos de calcular, né, é menos I de ômega dt K-chapéu, ou seja, ambos, né, tanto a derivada de L quanto o torque líquido externo, ambos estão na direção de K-chapéu, a menos dos sinais, né, que dão o seu sentido. Né? Então, aqui a gente tem menos o I, o momento de inércia, para a roldana, né, onde o eixo de rotação passa pelo seu centro.
d ômega dt. d ômega dt é a taxa de variação temporal da velocidade angular, significa que isso aqui, d ômega dt é a aceleração angular, né? As variações das velocidades angulares com o tempo, isso é alfa, né? É a aceleração angular. Quando não temos deslizamento aqui, né? A gente tem atrito para ter aderência do fio, ou da corda, com a roldana, mas a gente não desliza, né? Se a gente não tem deslizamento, as velocidades tangenciais na roldana coincidem com as velocidades escalares, né? Dos dois objetos, né? Então, ela compartilha as velocidades tangenciais com as massas M1 e M2. Então, nesse caso, quando não há deslizamento, a gente tem uma relação entre as velocidades tangenciais e as acelerações tangenciais com as velocidades angulares e as acelerações angulares, né? Então, no caso dos dois objetos que estão subindo e descendo, né, que tem uma velocidade v instantânea, né? Isso corresponde a uma velocidade tangencial de mesma intensidade na roldana, né? Ou seja, onde a corda está conectada com a roldana, né? Bom, a velocidade tangencial, então, neste caso, é ômega r, né? E a aceleração tangencial é alfa r, né? Onde alfa é a aceleração angular. E aí, finalmente, a gente tem, então, no caso da aceleração tangencial, que é o que a gente quer determinar, né? Isso é alfa r, né? Onde alfa é a aceleração angular, mas a aceleração angular a gente obtém aqui da equação para a rotação da roldana, né? Ou seja, o alfa é basicamente a diferença de RF menos RF' dividido pelo negativo do momento de inércia, né? A gente consegue mostrar que isso aqui basicamente, né, essa diferença dividido pelo negativo do momento de inércia vai dar basicamente F' menos F dividido por 1/2 da massa da roldana, né? A diferença F' menos F pode ser obtida a partir das equações para a translação dos dois objetos, né? Então, por exemplo, a F e a F' são obtidas dessas duas equações aqui, né? A gente consegue mostrar dali daquelas duas equações que o F' é M2, a massa da partícula 2, G menos A, e a menos F vale menos G mais A, multiplicado pela massa da partícula 1. Isso aqui eu consigo ler diretamente daquelas equações de translação dos dois objetos, né? Aqui a gente vai, então, combinar quem acompanha o G e quem acompanha o A. Então, aqui a diferença do F' com F, das forças F' e F, né? É G M1 menos M2, menos M1 mais M2 vezes A. Então, aqui a gente tem a subtração das massas e a soma das massas multiplicados pelo G e pelo A. Lembrando que essa diferença aqui, dividido por metade da massa da roldana, nos dá exatamente a aceleração tangencial. Então, aí que a gente já consegue calcular quanto é que é a aceleração tangencial. É essa diferença dividido por 1/2 de m, né? Obviamente, aqui, então, a gente vai ter que isolar A, né? Porque o A aparece, então, no lado esquerdo e no lado direito. Se a gente for fazer, então, o isolamento do A, né? A gente consegue mostrar, depois de isolar o A, que a aceleração dos dois blocos, né? Acelerações dos dois blocos, coincide com a aceleração tangencial da roldana, no caso, sem deslizamento, né? É dado em termos das massas das duas partículas, né? Dos dois bloquinhos, o M1 e o M2, da constante de gravitação universal, ou aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra, e a massa da roldana, onde a massa da roldana entra aqui no denominador, né? Dá para ver que essa aceleração que a gente obteve dos dois blocos, né? A intensidade da aceleração dos dois blocos e a aceleração tangencial da roldana, né? É menor que o caso onde a gente considerasse a massa da roldana nula, né? Então, se a gente desconsiderasse a massa da roldana aqui, a gente teria uma aceleração que é maior que esta que a gente obteve. Mas o que a gente consegue mostrar aqui é que a intensidade das acelerações dos blocos e da aceleração tangencial da roldana, que compartilha, né, a aceleração dos blocos, né, é dado em termos das três massas, né, dos dois bloquinhos e da roldana, e, claro, do G. Né? A expressão da aceleração, né, da intensidade da aceleração, ela poderia ser obtida de outra forma. Por exemplo, a gente pode utilizar, por exemplo, conservação da energia mecânica, né? Ele está com um sistema isolado aí, né? Então, a gente pode obter também a expressão a partir da conservação da energia mecânica, né? Então, eu vou refazer a obtenção da aceleração, a partir da conservação da energia mecânica. Para a gente calcular a energia mecânica, a gente precisa saber primeiro a energia potencial gravitacional, porque
os três objetos, né? Os dois blocos e a roldana estão no campo gravitacional terrestre, então a gente vai ter para o sistema, que eu vou entender que o meu sistema é as duas massas, né? Dois blocos mais a roldana, então estou com um sistema de 3 objetos, né? A energia potencial desses 3 objetos é basicamente a energia potencial gravitacional, né? No caso, se a gente assumir, né, que a energia potencial gravitacional é nula, né, é zero, lembrando que a gente tem liberdade para colocar onde o zero da energia potencial ocorre, né? Se a gente colocar o zero da energia potencial gravitacional dos objetos no nível do eixo da roldana, né? Ou seja, a gente vem aqui na roldana, eu vou assumir que aqui, ó, nessa localização aqui, a energia potencial gravitacional é nula, né? E eu vou medir, então, as energias potenciais gravitacionais a partir deste ponto de referência. Então, as medidas das alturas, né, vão ser dadas a partir do eixo de rotação da roldana, que eu estou assumindo que o potencial ali é nulo. E aí a gente pode calcular explicitamente, né, a energia potencial gravitacional total. Lembrando que a roldana, a roldana que eu posso representar pelo centro de massa, né, está exatamente no ponto de zero de potencial. Então, eu não vou ter contribuição para a energia potencial gravitacional da roldana, né? Então, os únicos objetos que vão contribuir para a energia potencial total do sistema, dois blocos mais roldana, são os dois bloquinhos, né? As alturas são medidas a partir do eixo de rotação da roldana. Então, para o bloquinho M1, a energia potencial gravitacional vai ser menos M1Gx, lembrando que x é a distância desde o eixo de rotação da roldana até desde o eixo de rotação da roldana até o bloquinho, essa distância aqui. Obviamente, como o filme tem tamanho L, né, a distância do eixo de rotação até a partícula M2, o bloquinho M2, é L menos x. Obviamente, eu estou assumindo que aqui que o resto aqui, né, o fio é tão grande no L, é suficientemente grande comparado com o resto, né? E a gente pode desconsiderar, então, esse pedacinho aqui superior, né? Mas as alturas, né, são basicamente x e L menos x, medidas a partir do eixo da roldana, né? Então, a partícula M1, ou o bloquinho M1, vai contribuir para a energia potencial gravitacional menos M1G, ou seja, o H, né? O H é M1GH, mas o H para a partícula 1 é menos X, porque as alturas vão ser medidas a partir do eixo da roldana. Para a massa M2, vai ter, então, seria M2GH2, né? A altura que a partícula 2 está do zero do potencial é menos L menos X. A energia cinética total do sistema, né, vai ser, então, a soma das energias cinéticas dos dois blocos, né, lembrando que eles compartilham velocidades e acelerações, né, então as velocidades, as suas intensidades das velocidades para ambos os bloquinhos são V, né, então as suas energias cinéticas é 1 meio M1V quadrado mais 1 meio de M2V quadrado, e ainda a gente tem que incluir a energia cinética rotacional da roldana, porque a gente está incluindo a roldana na análise, né? A energia cinética rotacional da roldana, a gente mostrou na aula passada para corpo rígido, né? 1 meio I ômega ao quadrado, onde I é o momento de inércia, certo? Se a gente incluir, então, aqui duas coisas, né? Primeiro, vamos escrever a velocidade angular em termos da velocidade tangencial, para a gente escrever os três termos em termos de V ao quadrado, né? A gente sabe, então, que V é R ômega, né? Então, o ômega ao quadrado pode ser escrito como V2 dividido por R ao quadrado. Substituímos isso nesse terceiro termo e a gente vai mostrar que a energia cinética total do sistema é basicamente dada pelas três massas, né? M1, M2, M2 e Mzão, e a velocidade, né, instantânea dos dois blocos e da tangencial da roldana, né, que é o V quadrado. Calculado a energia potencial gravitacional total e a energia cinética total, né, a gente consegue, então, agora calcular quanto é que é a energia mecânica, né? A energia mecânica é a soma dessas duas quantidades, então a gente já sabe somar esta com esta aqui, né? E vamos obter, então, qual é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica, certo? A gente sabe, como a gente desprezou o atrito, né,
entre o eixo da roldana e a roldana, o único atrito que a gente considerou é apenas o contato, né, entre a corda e a roldana, né? A gente sabe, então, que a taxa de variação temporal, né? A gente sabe que a energia mecânica é conservada. Eu já vou mostrar em seguida que essa força de atrito que dá o contato da corda com a roldana ou da superfície com o corpo rígido que está girando sobre ele, né? Não contribui para a variação da energia mecânica, né? Então, eu vou mostrar já logo em seguida, mas aqui eu já estou assumindo que a energia mecânica é conservada. Ou seja, apesar de eu ter uma força de atrito, ela não muda o valor da energia mecânica, né? Ela não altera o valor da energia mecânica. Então, eu vou assumir isso. Então, a taxa de variação temporal da energia mecânica, eu estou assumindo que é zero. Estou assumindo que a energia mecânica é conservada nesse sistema. Para isso, então, a gente vai fazer a derivada então, da expressão da energia mecânica, né? Lembrando que a gente vai ter que fazer a derivada de v ao quadrado temporal, né? E as derivadas das posições x, né? Das coordenadas x. Né? A derivada do v ao quadrado, ou seja, a derivada temporal do v ao quadrado é 2v dv dt, onde dv dt é a aceleração, né? Por isso a gente cancela esse meio que está aqui na frente. E, no caso, quando a gente deriva o segundo termo, a derivação do segundo termo só vai ser aplicado sobre os x, né? Então, a gente vai ter m1g dx dt mais m2g, na verdade, menos m2g dx dt, onde dx dt, claro, é a velocidade v, né? Explicitamente. Essa derivada temporal, eu estou assumindo que é zero, tá? Aqui aparece explicitamente, né, quando eu coloco as expressões de dv dt, que é a aceleração, e do dx dt, que são as velocidades, eu consigo mostrar que eu tenho um cancelamento dos dois lados da equação das velocidades, né, e ou ficamos apenas com a aceleração escrita em termos das massas e de g. Então, aqui a gente consegue obter, então, a expressão da intensidade da aceleração dos dois blocos, em termos das massas e de g, usando agora a conservação da energia mecânica, basicamente. Né? Então, a gente obteve a energia potencial total, a energia cinética total do sistema de três objetos, né? Os dois blocos e mais a roldana. Assumimos que a energia mecânica é conservada, né? E a partir da derivação, taxa de variação temporal nula da energia mecânica, a gente consegue obter o valor da aceleração, certo? Aqui a gente vai mostrar, eu assumi aqui nesse problema anterior, né, que o atrito entre a corda, né, e a roldana não introduz variação da energia mecânica ou da energia cinética do sistema. Então, eu vou mostrar isso aqui explicitamente, né? Para fazer isso, eu vou usar, então, uma esfera ou um disco, depende, um corpo rígido, né? Uma roda, né? Do qual a gente vai aplicar uma força exatamente no centro de massa desse corpo rígido. Então, eu tenho a aplicação de uma força externa sobre o centro de massa de um corpo rígido, por exemplo, uma roda, né? E vou fazer o diagrama de corpo livre, então, desse objeto, né? Se movimentando, transladando e rotacionando. Como eu apliquei uma força, né? Está claro que ele vai girar, né? Em torno do centro de massa, né? E também transladar. Então, tenho dois movimentos aqui acontecendo, né? Translação e rotação, né? Certo? Aqui a gente tem que, além da força externa F, a gente tem que fazer a representação, então, da força de atrito estático, que é a força de contato, né, entre a superfície da roldana e a superfície onde a gente está rolando, né? Se a gente fizer o rolamento perfeito, né? Se o rolamento é perfeito, significando que o rolamento perfeito significa que não há nenhum deslizamento. Então, toda vez que a gente falar de rolamento perfeito, a gente está falando que não tem deslizamento, né? Então, se eu assumir que a minha bola, que é a minha roda, né? Ela se desloca sem deslizamento, ou seja, ela rola perfeitamente, né? A gente consegue mostrar que a taxa de variação temporal da energia mecânica é nula, né? Ou seja, a única contribuição, perdão, para a taxa de variação temporal da energia mecânica vai ser a força externa. A gente consegue mostrar que a força de contato, a força de atrito de contato entre o corpo rígido e a superfície, né, nesse rolamento perfeito, né, não contribui para a variação da energia mecânica. Então, eu vou mostrar isso explicitamente, né? Para fazer isso, a gente vai aplicar, então, a dinâmica translacional e rotacional para esta roda aqui, né? No caso da translação, né, a gente sabe que a força externa
aplicada sobre esse corpo rígido é igual à taxa de variação temporal do momento linear desse corpo rígido. O momento linear do corpo rígido, que é um sistema de partículas, né, é exatamente o momento linear do centro de massa desse corpo rígido. Então, a gente sabe que a força externa é igual à massa multiplicado pela aceleração do centro de massa, que é a derivada temporal da velocidade do centro de massa. Certo? Como a gente está assumindo que x positivo é a direção de movimento, essa lei vetorial aqui, força externa igual a taxa de variação temporal, força externa igual a m, massa total da roda, multiplicada pela derivada temporal do vetor velocidade, né, do centro de massa, como o vetor velocidade do centro de massa é paralelo com a direção de aplicação da F, né, a gente consegue, então, calcular explicitamente a dinâmica de translação, a equação, né, para a translação. Ou seja, a força externa é a soma vetorial dessas duas forças, a F, né, que está no sentido do x positivo, e a força de atrito, que é contrária à direção x positivo. Então, a projeção é menos FA, a soma vetorial das duas forças dá na forma de projeção F menos FA. Isso é a massa vezes a derivada temporal do vetor, a velocidade de massa. Isso dá translação, né? Agora, na rotação desse corpo rígido, na rotação dessa roda, a gente sabe que o torque líquido externo, né, devido às forças externas sobre esse corpo rígido, é igual à taxa de variação temporal do seu momento angular. Né? No caso aqui, a gente está girando em torno do eixo de rotação em sentido horário, né? A gente consegue, então, escrever explicitamente, né, o momento angular total. Ele é um eixo de rotação principal, né? Porque ele é paralelo, né? Esse eixo de rotação é paralelo com a direção do momento angular da roda, né? Lembrando que, no caso, se a roda está girando em sentido horário, o momento angular é I ômega, né? Onde ômega é ômega menos K-chapéu. Então, no sentido horário, a direção e o sentido do vetor velocidade angular é menos K-chapéu, né? Sentido horário. Então, o momento angular total é determinado, né? É I ômega menos K-chapéu. A gente precisa calcular ainda o torque externo, né? Devido às forças externas. Das duas forças, a F e a FA, só a força de atrito é que contribui para um torque externo, né? Porque a força F está sendo aplicada no centro de massa, ou seja, não tem um braço de alavanca, então, para essa força. Mas a força de atrito estático, sim, tem contribuição não nula para o torque, né? Usando definição de torque, né? Torque é o produto vetorial vetor braço de alavanca com o vetor força. No caso, o vetor braço de alavanca tem tamanho R e é perpendicular à força, né? São ortogonais, né? A força de atrito e o vetor braço de alavanca, que tem tamanho R. A gente consegue ver que pelo produto vetorial R vetor F, né? A direção e o sentido do vetor torque, né? É menos K-chapéu, né? O produto vetorial RFA está entrando na folha, está entrando no plano, né? Então, a direção e sentido desse torque é menos K-chapéu. E o módulo, como os dois vetores são perpendiculares, o R e o FA são perpendiculares, o módulo é apenas o produto, né? Dos módulos da força e do braço de alavanca, ou seja, FA vezes R. Né? A gente pode mostrar que só a força externa F contribui para a variação da energia cinética, né, do sistema. Para fazer isso, vamos guardar aqui as duas relações que vêm da translação e da rotação. Vamos então analisar a energia mecânica para esse sistema, para essa roda, né, que está transladando e rotacionando. Né? A energia mecânica é a soma da energia cinética total mais a energia potencial gravitacional total. Né? A energia potencial gravitacional é constante, né, para a roda, né? É mgh, onde h é a altura relativa à superfície, né, até o eixo de rotação, que é o centro de massa da roda, né? Lembrando que isso aqui não tem dependência temporal, né? Basicamente é uma constante fixado o h, né? O h, na verdade, é igual ao r, né? mgr é a energia potencial gravitacional da roda, né? E aqui na energia cinética total, a gente então tem a energia cinética translacional, né, de translação. A energia cinética de translação é basicamente a energia cinética do centro de massa, né? 1 meio m, porque eu estou com o corpo rígido, né? 1 meio m, massa da roda, vezes velocidade de centro de massa ao quadrado.
mas ele também está, além de translacionar, ele está girando, então ele tem rotação também, né? Então a gente vai ter que adicionar também a energia cinética translacional, a gente vai ter que adicionar a energia cinética rotacional do corpo rígido, que é 1 meio I ômega ao quadrado. E aí podemos calcular qual é, que é a taxa de variação temporal da energia mecânica. A taxa de variação temporal dessa energia mecânica, basicamente, é a taxa de variação temporal das energias, né? Cinéticas, translacionais e rotacionais. Então, a derivada temporal do V quadrado, do VCM ao quadrado é 2VCM, derivada do VCM dt, né? E a derivada temporal do ômega ao quadrado é 2 ômega de ômega dt, né? Obviamente, a gente tem os cancelamentos desses 1 meios, e a gente tem aqui a expressão explícita, né, da taxa de variação temporal da energia mecânica do meu sistema, roda, que translada e rotaciona sem deslizamento, tem um rolamento perfeito, né? A gente consegue mostrar que as quantidades que estão envolvidas nesses dois termos da direita, né, podem ser reescritos, né, podem ser escritos a partir da equação de translação, da lei de translação e de rotação, né, aqui deste corpo rígido, né. A gente sabe que a massa total multiplicada pela derivada temporal do vetor, da velocidade de antimassa, né, é igual à diferença das forças, né, basicamente. Então aqui a gente tem que m vezes a derivada temporal do VCM é justamente a diferença entre as forças, né? Tá aqui claramente. E o d ômega dt multiplicado por I, né? O d ômega dt multiplicado por I é justamente o FAR, né? Eu esqueci de falar aqui, né? Em ambos os casos, né? Tanto o torque líquido externo quanto o momento angular total, eles ambos estão na mesma direção, né? Na direção em sentido menos K, né? E a gente apenas iguala as intensidades, né? FAR é igual a I de ômega dt, né? Então, eu estava falando I de ômega dt pode ser escrito em termos do produto FAR, né? E aí a gente já fez a substituição. As leis de translação e rotação são colocadas aqui para o cálculo da taxa de variação temporal da energia mecânica do sistema, né? No caso do rolamento perfeito, né? Caso do rolamento perfeito sem deslizamento, né? A gente sabe que a velocidade de centimassa, que é a velocidade de translação do corpo rígido, está relacionado com a velocidade angular de giro, né? Então, se a gente tem rolamento perfeito sem deslizamento, sempre a velocidade de centimassa do corpo rígido é igual à sua velocidade angular de rotação vezes o raio, né, de órbita da rotação. A gente está falando aqui a velocidade tangencial, né? Significa que a velocidade de centro de massa, a velocidade tangencial da roda é igual à velocidade do centro de massa. Até aqui coloquei, vocês podem analisar a análise, né, no caso da combinação dos movimentos de translação e de rotação, né, da roda e a soma vetorial dessas duas contribuições, né. Mas no caso do rolamento perfeito, a gente sabe que a velocidade de antimassa tem que ser ômega R, né? E aí substituímos essa informação aqui, né? Onde a gente tem velocidade de antimassa, a gente vai substituir por ômega R. E aí a gente consegue calcular, neste caso, né, com o rolamento perfeito, a taxa de variação temporal da energia mecânica, né? É F menos FA, velocidade de antimassa, mais a F, e a gente mostra aqui, acabou de mostrar, se tem rolamento perfeito, o produto ômega R é justamente a velocidade do centro de massa. Então, quem está acompanhando o FA é o VCM, no caso de rolamento perfeito. A gente consegue ver que a taxa de variação temporal, a gente tem o cancelamento, né, dos termos, né, dos dois termos aqui, que envolvem a força de atrito, né? Então, a gente consegue mostrar que a taxa de variação temporal da energia mecânica só depende da força externa, ou seja, eu vou mudar a energia mecânica do sistema, ou seja, ela varia apenas devido à contribuição da força externa. No caso, no nosso caso, como a gente está aplicando uma força, né, e ela está transladando, né, o corpo então está ganhando, né, enquanto a gente está introduzindo essa força, está aplicando essa força, a gente está introduzindo energia no sistema, né? Significa que a energia mecânica está aumentando, certo? Mas a variação da energia mecânica está conectada só com a força externa, e a força de atrito, como mostrei, né, se a gente está com o rolamento perfeito, sem deslizamento, a força de atrito não contribui para a taxa de variação temporal da energia mecânica. Ou seja, a força de atrito não participa da variação da energia cinética, que é
a única nas energias, na energia mecânica, que varia, né? A energia potencial gravitacional é uma constante, então a taxa de variação temporal dela é nula. Então, a gente já sabe que a taxa de variação temporal da energia mecânica é basicamente a taxa de variação temporal da energia cinética total do sistema. Mas é interessante que no rolamento perfeito, a força de atrito não contribui para a variação da energia mecânica. Eu já usei esse caso no caso anterior, quando a gente usou conservação da energia mecânica para obter a aceleração, né? Eu assumi que a derivada temporal da energia mecânica é nula, porque eu tinha força de atrito, mas a gente assumiu que a gente tinha rolamento perfeito, né? Aqui eu vou fazer uma análise de um outro corpo rígido, que agora é a bola de bilhar, né? Então, a gente vai ter forças externas sendo aplicadas à bola de bilhar, em diferentes pontos, né, da bola de bilhar. Eu quero analisar qual é que é a dinâmica, né? Como é que é o movimento dessa bola de bilhar, tanto do ponto de vista de translação quanto de rotação, né?